Oi, pessoal, tudo joinha, tudo certinho, tudo beleza? Pessoal, então antes de nós irmos para nosso novo assunto em matemática, vamos relembrar o que nós vimos lá na última aula. Quem aí lembra que nós vimos sobre as retas, a semi-reta e o segmento de reta? Qual que é a diferença entre esses três, hein? Vamos relembrar rapidinho? Então, a reta é quando nós temos aqui essa linha que ela é infinita, ela não acaba, tá, pessoal? E ela sempre vai passar, então, por dois pontos. Aqui, no caso, são os pontos A e B, certo? E lembre que nós sempre representamos a reta por uma letra minúscula do alfabeto. Mas se nós cortarmos essa reta aqui, ó, nesses dois pontos, por exemplo, ficando apenas aqui, nós temos então um segmento de reta, tá? Então é só um pedaço dela, é um segmento de reta. Então é o segmento A e B. E o segmento de reta, então, nada mais é que o menor caminho, né? A menor distância entre dois pontos. E a semi-reta, o que é semi-reto? Então, a semi-reta, ela tem um ponto de origem, tá vendo? Então, enquanto a reta, ela é contínua, a semi-reta, ela tem um ponto de origem, não tem nada para trás, tá? Então, se ela começa aqui e daí ela vai embora, tá? Aqui no caso, então, o ponto de origem é o ponto C e ela passa pelo ponto D, tá bom? Ela pode fazer o contrário também, tá, pessoal? Nem sempre ela vai para essa direção. Então, lembrando que a semi-reta é quando ela tem um ponto de origem, não tem nada aqui para trás dela, beleza? Então, acompanhem comigo rapidinho a correção lá da página 110, tá, pessoal? Então, lá o exercício, lá no número 1, né? Qual desses três que representa, então, o segmento de reta? Acertou quem colocou esse daqui, né? Porque o segmento de reta não é o caminho mais curto entre um ponto e outro. Veja aqui, ó, nós temos as curvas, né? Então, não são eles. É aqui. Lá na número 2, então, é para vocês desenharem, certo? E na número 3, então, acertou quem colocou 3 centímetros e 5 centímetros, certo? E lá na 4, então, também era para vocês desenharem um segmento de reta, então, medindo 8,5 centímetros. Ou podemos chamar de 8 centímetros e meio, certo? Na página 111, então, era para vocês colocarem a anotação e a medida desse segmento de reta. Então, lá na letra A, nós temos o segmento KL, né? Então, lembrando que isso aqui é a anotação, segmento KL, que a gente pode colocar assim, ou com esse tracinho em cima, ok? Lembrando, então, que é só esse tracinho, lembrando que é só um pedacinho, né? Se é segmento de reta é só um pedaço, então aqui também é só um pedaço. E aqui nós temos, então, a medida, que é o KL igual a 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. E aqui, então, nós temos o segmento GH, certo? Representado dessa forma ou dessa forma. E que mede aqui, pessoal, na minha apostila tá 4,9 centímetros, mas vocês podem arredondar para 5 centímetros, que é o que ocorreu com algumas crianças que mediram 5 centímetros aqui, tá ok? E lá na número 6, então, pessoal, era para vocês colocarem qual a anotação desses segmentos, certo? E a medida. Então, esse daqui é a B, mede 6 centímetros, esse BC 4 centímetros, CD 2 centímetros, aqui o segmento DE 3 centímetros e meio, FG, segmento FG, que mede 4,2 centímetros. Lá na página 112, então, vocês têm lá só apenas um segmento de reta, né? Só tem um pedaço da reta. E a proposta aqui é que vocês prolonguem as extremidades para que se torne uma reta, né? Lembrando que a reta, ela é infinita. Então, o que vocês deveriam fazer? Isso aqui, né? Então, prolongar aqui para que se torne uma reta. A reta S, ó, veja, o S minúsculo, tá, pessoal? E aqui, então, na número 2, tem uma sugestão, né? Que aqui nós temos esse segmento de reta e a partir dele era para vocês fazerem, então, uma semi-reta. Então, lembrando que ele tem um ponto de origem. Aqui, no caso, o ponto de origem foi o G, como anotar aqui o ponto G, e a semi-reta se continuou. Então, aqui foi colocado a continuação dela. Então, a anotação ficou GH, ok? Lembrando que tem essa flechinha aqui, que quer dizer que é uma semi-reta, tá bom? Mas vocês poderiam fazer o contrário também, poderiam colocar aqui, como algumas crianças colocaram, tá? Ao invés de colocar aqui, daí aqui fica
sem nada. Só que daí, no caso, aqui fica origem, então, no ponto H, tá bom? E lá na página 103, então, era para vocês numerarem de acordo com as fichas, né? Então, nós temos lá, né? Então, uma linha sem curvas que tem origem, né? No ponto J e passa pelo ponto H é o quê? É uma semi-reta, acabamos de ver, né? Então, nós temos o ponto de origem, uma semi-reta. A menor distância entre dois pontos, então, é o quê? Um segmento de reta, o 1, né? E ali uma linha que não tem curvas nem extremidades, né? Mas passa pelos pontos, então, ela é uma reta, ok? Então, ficou lá 3, 1, 2. E aqui, então, nós temos várias formas, né, que vocês conseguem identificar, certo? Então, nós temos círculo, triângulo, quadrado, semi-reta. Nós não temos a reta, né, pessoal? Porque nós não temos aqui uma linha que não tem fim. Nós temos várias semi-retas. Agora que nós já vimos, nós vamos para o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre quê? Sobre reta também, tá? Só que nós vamos falar sobre as retas paralelas, que será que é isso? As retas concorrentes e as retas perpendiculares. Que será que é isso, hein? Nós vamos ver que não é um bicho de 7 cabeças não, tá bom? E daí nós vamos ver então como quando formos nos deslocarmos de um lugar para outro, como que isso pode nos ajudar, tá? Conhecer, então, saber sobre retas paralelas e concorrentes. Me acompanhem lá. E agora, então, vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos começar, então, com as retas paralelas. Então, retas paralelas nada mais é o quê? Que duas retas que não se cruzam, tá vendo? Elas podem ter diferentes sentidos, mas elas não se cruzam. E como que nós representamos? Ó, lembrando que nós representamos as retas com letras minúsculas, tá, pessoal? Então, nós aqui, ó, por exemplo, O e P, né? Então, a reta O é paralela à reta P. A reta U é paralela à reta T. A reta G é paralela à reta H. Simples, né? Diferente das retas paralelas, então, nós temos as retas concorrentes, que, então, elas se cruzam, tá? Então, lembrem, as retas concorrentes, elas se cruzam. Então, aqui nós dizemos que a reta R é concorrente à reta S. Aqui, o mesmo, tá vendo? Ó, elas se cruzam de diferentes formas, tá, pessoal? Não existe um padrão. Elas se cruzam, elas, então, são retas concorrentes. Na prática, pessoal, nós usamos muito isso em mapa para identificar alguma rua, né? Então, nós dizemos que tal rua é paralela a tal outra, né? Estão vendo aqui, ó? Elas são retas, né? As ruas aqui nada mais são do que retas. E aqui nós temos várias retas paralelas, várias ruas, né? Ou retas paralelas. Então, aqui nós temos a Rua Sapataria, que ela é paralela a quem? A Rua Música ou a Rua Andorinhas? Ou a avenida principal, hein? Lembre, então, que a reta paralela é aquelas retas que não se cruzam. E as concorrentes são as retas que se cruzam, tá, pessoal? Então, façam lá os exercícios das páginas 114 e 115, mas lá na página 115, vocês têm esse exercício aqui, tá? Só vou ajudá-los a identificar as retas, porque vocês vão ter que dizer se essas retas, elas são paralelas ou elas são concorrentes. Então, aqui, ó, R. Gente, pra gente saber qual reta ela é, a letrinha vai estar bem pertinho da reta, tá bom? Ela vai estar logo embaixo, dependendo do ângulo que nós formos olhar. Então, aqui nós temos a reta R e aqui nós temos a reta S, tá? Então, não fiquem presos a essas daqui, tá bom? Aqui, R e S, elas são paralelas ou elas são concorrentes? Aqui, então, nós temos a R, então a R tá próxima a essa linha, então é essa linha aqui que nós vamos identificar, tá? Vamos analisar junto com a reta R, que é qual? O S não tá pertinho dessa? Então, é essa daqui, tá? Então, é essa e essa daqui que nós vamos identificar, elas são o quê? Paralelas ou concorrentes. A mesma coisa aqui, então, a reta R, que é essa daqui, e a S, né, que é essa que ela está juntinha. Ok? Então, essas aqui. E aqui, então, nós temos também dessa forma, ok?
E o terceiro e último exemplo de reta que nós vamos ter hoje, tá, pessoal? São as retas perpendiculares. O que são as retas perpendiculares? São aquelas retas que também se cruzam, mas qual que é a diferença? Os 4 ângulos dela vão ser o quê? Vão ser ângulos retos. Vocês lembram quais são os ângulos retos? São os ângulos de 90 graus. Então, ó, estão vendo aqui, ó, que elas estão cruzadas, mas elas não estão cruzadas de qualquer forma como nós temos aqui, tá vendo? Aqui nós temos diferentes ângulos, ó. Estão vendo? Aqui não, os 4 ângulos são iguais. Aqui nós temos ângulo reto de 90, aqui também, aqui também e aqui também. Então, aqui nós dizemos que elas são perpendiculares, ok? Então, vou deixar ali 2 questões para vocês, tá? Para vocês anotarem lá no caderno e para vocês me dizerem se é falso ou se é verdadeiro. 2 retas concorrentes são perpendiculares? Verdadeiro ou falso? E a outra, 2 retas perpendiculares são concorrentes? O que vocês acham, hein, pessoal? Pensando nisso, então, pessoal, respondam nas páginas 116 e 117. Mas na página 116, no exercício 2, eu quero que vocês vejam aqui comigo. Ele fala para vocês construírem com um esquadro, tá, pessoal? 2 retas perpendiculares. Vocês lembram lá os esquadros, né? Então, nós temos esquadros de 2 tipos, né? E lembrando, então, que as retas perpendiculares, elas têm os 4 ângulos iguais. Se vocês não tiverem esquadro, não tem problema, tá, pessoal? Vocês podem usar também o transferidor, ok? Se não tem nenhum dos 3, podem usar apenas a régua e vocês fazem, então, as retas com os ângulos mais ou menos do mesmo tamanho, ok? Então, vou ajudar vocês com o esquadro e depois com o transferidor, depois com a régua. Vocês traçam uma linha lá, certo? E daí lá com o esquadro, pessoal, qual desses ângulos, deixa eu diminuir o zoom aqui. Qual desses ângulos, então, pessoal, que tem 90 graus, ó, né? Qual deles tem? 2 retas perpendiculares, certo? Aí vocês colocam lá o nome da reta. Esse daqui eu tô dando só um exemplo, tá, pessoal? Agora, com o transferidor, ok? Passam lá a linha, certo? Opa, o transferidor aqui tá meio tortinho. Passam lá com o transferidor, opa. E aí, vocês anotem lá, né? Vejam lá onde que tá o 90 graus, ó. 90 graus é aqui. Então, eu vou aqui e vou traçar a minha outra reta, tá? E daí não esqueçam de colocar lá o nome da reta. E agora vamos ver com a régua. Usem a régua lá, então, quem não tem nem esquadro nem transferidor. Lembrando, tá, gente, que amanhã vai ser essencial vocês, pra aula de amanhã vai ser essencial vocês terem o transferidor. Então, daí vocês fazem lá com a régua, mais ou menos, ok? Ó, estão vendo? Eu não sei se tem exatos aqui 90 graus, mas é semelhante, ok? É bem perto. E lá na letra B, pessoal, lá vocês, então, tem lá essa reta R. E ele pede para vocês fazerem uma reta S perpendicular a essa reta. Então, lembrando, como que é a perpendicular? De que forma que ela vai ficar? Assim, assim, assim. Fez a reta perpendicular, aí, então, vocês vão fazer a próxima reta, que é a reta T. Então, a reta T vai ser perpendicular à reta S. Então, lá a reta que vocês forem fazer, a outra reta que vocês forem fazer vai ter que ser perpendicular àquela, ok? Conseguiram compreender essa daqui? Responda, então, também a 116 e 117 e a 118 e 119. Mas, gente, para falar sobre a página 118 e 119, nós temos 2 mapas lá. E eu vou usar o exemplo desse mapa aqui, não daqueles lá, ok? Que vocês vão ter que ver, então, qual rua é paralela a qual, tá? Lembra que lá no começo eu falei aqui sobre as ruas paralelas, qual é perpendicular, ok? Ele vai pedir para vocês montarem um trajeto. Então, veja, se eu pedir para vocês aqui,
tô aqui nessa casa verde, eu preciso chegar até essa área. Então, o que que eu preciso fazer? Vocês vão ter que indicar quais caminhos que eu vou usar, né? Então, vira à direita, vira à esquerda, siga em frente, né? Vire 2 quadras, vocês que daí vão ver ali uma forma. Pensem que vocês vão estar dando as dicas para uma outra pessoa, tá? Então, tem que ser bem explicadinho. Ok? Então é isso, pessoal. Essas são as nossas propostas de hoje. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Não é difícil, não, né? E com o tempo a gente acaba percebendo mesmo que não é difícil, né? No começo parece ser meio complicado, mas não é não, tá? Então, pessoal, não deixem de responder, tá? Essas questões lá da página 114 e a página 119, beleza? E daí amanhã, então, quem não tem transferidor, tá? Providencia aí, por favorzinho, para vocês conseguirem responder as questões, tá? Que nós vamos usar a régua e o transferidor, beleza? Então é isso, pessoal. Até amanhã. Beijos. Qualquer dúvida, então, me manda mensagem.